todos. Eu quero nessa hora fazer uma oração para que nós possamos invocar a presença de Deus aí no lugar onde você está, aqui nesse lugar, para que nós possamos então, na presença dele, oferecer este culto que nós viemos então e vamos então entregar para o nosso Deus. Feche os teus olhos, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, meu Deus, invocar o Teu santo e poderoso nome, invocar a Tua presença, Senhor, aí, meu Pai, neste lugar, aonde estas imagens, Senhor Deus, estão chegando, neste lar, Senhor, nesta casa, em meio à Tua igreja, que está, meu Deus, espalhada pelo mundo inteiro, Senhor. Invocamos aqui a Tua presença, porque, Senhor Deus, ela é indispensável, Senhor. Ela é necessária para que nós possamos, então, lhe prestar este culto, Senhor. Nós queremos também te agradecer, meu Deus, por mais este dia que o Senhor nos concedeu e esta oportunidade, Senhor, de podermos estar aqui, Senhor Deus, cultuando, adorando e louvando o Teu santo nome. Venha manifestar o Teu poder, Senhor. Venha falar conosco nesta noite, venha consolar os nossos corações, que o Senhor possa receber esse culto de maneira agradável, Senhor. Perdoe os nossos pecados, meu Pai, e receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor. Esta é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, vamos louvar ao nosso Deus. Você
Graças a Deus, irmãos. Nós vamos agora, nesta hora deste culto, fazer uma meditação na palavra do nosso Deus. E para isso eu gostaria que você aí em casa, onde você está, tomasse então da Bíblia e abrisse no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, e nós haveremos de ler a partir do versículo de número 22. A leitura da palavra, ela nos diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende? Ele obedece? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa hora em que a Tua palavra, meu Deus, foi aqui lida, Senhor, te pedir para que o Teu Espírito Santo venha ajudar a cada um de nós nesta hora, a ter, meu Deus, total entendimento do Teu querer nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações nesta noite, Senhor. Venha através da Tua palavra nos consolar, venha através da Tua palavra nos edificar. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, Espírito Santo, para que possamos ouvir a Tua voz. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta palavra que é poderosa possa alcançar nesta hora o coração necessitado, o coração aflito, Senhor. Aquele, meu Deus, que está necessitando de um conselho Teu, de uma direção Tua, Senhor. Venha acudir agora esta pessoa, meu Pai. Vem com o Teu poder, através da Tua palavra, transformar vidas, meu Pai. Fazer com que haja esperança nos corações nesta noite. Fala conosco, Senhor, é a nossa oração. Em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Dando sequência então a esta sequência de palavras que nós estamos e de cultos que nós estamos editando, para que então a Igreja Fonte das Águas Vivas da cidade de Bauru possa então alcançar aqueles que estão impedidos de estarem congregando por causa das medidas que as autoridades adotaram. Nós então achamos esta maneira de poder então estar falando com você, se achegando até você e também podendo alcançar, quem sabe, outras pessoas que Deus assim permitir que possam ser alcançadas por esta mídia. E nós então tomamos nesta noite desta palavra para que ela possa ser um alimento na minha, na sua vida, e que nós possamos então, a partir desta palavra, ter um posicionamento de vida na direção do querer de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. A palavra nos relata um momento em que Jesus, ele então reúne os seus discípulos depois de um dia muito atenuado, um dia bastante trabalhoso, ali onde ele estava pregando a palavra de Deus, libertou então os possessos, curou enfermos, pregou o Evangelho, e foi um dia muito, muito extenuante para o Senhor e para os seus discípulos. Então a leitura que fizemos nos fala que Jesus então aconselha aos seus discípulos a atravessar o lago da Galileia, para que pudessem então ir a um outro lado da margem do lago, para ter então ali um descanso. E conta a palavra, nos diz a palavra, que em meio a esse percurso, em meio a esta travessia desse lago, veio então
sobreveio uma repentina tempestade de vento, algo bastante comum naquele lugar, visto que aquele local ocorre realmente esse fenômeno. O mar da Galileia é um lago de água doce e nós sabemos que, por ser um lago, ele não tem assim as águas tão agitadas, mas quando então se levanta, e normalmente isso acontece lá naquele lugar, até os dias de hoje, quando se levanta então uma tempestade, então as ondas podem ficar realmente perigosas. E a gente percebe aqui, curiosamente, que Jesus, ele, por causa do seu cansaço, do cansaço que ele estava, ele então se colocou num local do barco, e ali então ele estava repousando, ali ele estava dormindo. Ele estava dormindo mesmo. Eu imagino que não só ele como os discípulos estavam cansados pelo dia que eles tinham então passado, não é? E a palavra de Deus diz que então, quando começou o vento e aquela tempestade, os discípulos, eles se assustaram e ficaram com medo, temeram, porque estava fugindo ali deles o controle daquela navegação. E vejam que eram homens experientes, que estavam com ele, por exemplo, Pedro, estava com ele, por exemplo, Tiago, estavam com eles, por exemplo, João, que eram homens que conheciam aquela região, conheciam aquelas águas, pois eram pescadores, e eles tinham todo o domínio, conheciam técnicas de navegação, mas algo que fugiu ao controle deles aconteceu naquele momento, naquela noite, naquele início de noite, e eles então pediram por socorro a Jesus, e foram então acordar Jesus. E Jesus então, ele acordou, ele então se levantou os seus braços, orou a Deus e pediu para que aquela ventania, para que aquela tempestade cessasse, e a palavra de Deus diz que então tudo cessou. E Jesus então fez uma indagação e perguntou a eles: aonde está a vossa fé? E eles então, vendo o que Jesus tinha feito, eles então fizeram uma pergunta: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Muito bem, irmãos, colocado aqui o texto, e o que aconteceu, eu quero com você nessa noite meditar um pouquinho nessa palavra, E eu vejo que essa palavra, ela pode representar perfeitamente o momento em que estamos passando, o momento em que o mundo está passando. É claro que nós estamos vivendo em meio a muitas dúvidas, a muita inquietação, existem muitas perguntas sem respostas, e isso faz com que o nosso coração ele se encha de temor, se encha de preocupação e se enche de medo. E é o que realmente estava acontecendo ali naquele momento com aqueles discípulos. Vejam você, Eles estavam então fazendo uma travessia, e nós também estamos atravessando esse momento peculiar, esse momento diferente, esse momento perigoso para todos nós. E de repente então se acontece algo que foge do controle. Nós também estamos vivendo um tempo em que tudo parece que está fugindo do nosso controle, ou do controle daqueles em quem nós devemos esperar. As autoridades não têm o controle perfeito acerca do problema. A ciência não tem o controle perfeito sobre como resolver o problema. A economia não tem, as ciências econômicas não têm respostas definitivas para o que vão acontecer depois deste tempo em que haveremos certamente de colher aí um tempo bastante dificultoso, bastante difícil, Mas eu quero começar essa meditação com você acerca disso, a respeito dessa pergunta que então os discípulos fizessem. Quem é esse que até os ventos e a onda repreendem e lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é aquele a qual participou da criação e da formação de todas as coisas. E é por isso que todas as coisas obedecem a este nome, obedecem a Jesus. Nada pode fugir ao controle de Jesus. O que pode fugir do controle do homem não foge do controle de Jesus Cristo. Então, nós precisamos aprender com este texto.
Nós precisamos nos colocar no lugar daqueles discípulos. E vai ser necessário que você tome 3 posicionamentos, pelo menos, para que você consiga atravessar este momento, para que você consiga atravessar este período tão ruim que a humanidade e o mundo está vivendo. A primeira coisa, você vai precisar ser inteligente. Você vai precisar ser inteligente para responder por si só esta pergunta: quem é este que até os ventos e as ondas repreende? Você precisa responder de forma inteligente. O único que pode, então, fazer com que todas as coisas naturais possam ter ordem e serem obedecidas, o único que pode fazer isso é o próprio Deus, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Nós cremos nisso, a Igreja de Jesus crê nisso. Nós costumamos dizer que o crente, ou ele está entrando em uma tempestade, ou ele está no meio de uma tempestade, ou ele está saindo de uma tempestade, ou ele está se preparando para entrar numa nova tempestade, mas a todo momento o crente, ele está vigilante, ele está então certo de que se Jesus ele está no barco, então nós temos a plena convicção na fé de que nós haveremos de lograr êxito, haveremos de ser abençoados, porque aquele que repreende o vento, ele está conosco. Seja inteligente nesta hora. Se tudo lhe fugiu ao controle, se tudo está fora de controle na sua vida nesta hora, creia que existe um que tem todas as coisas debaixo do seu controle, e este é o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para nos trazer vida em abundância. Além de ser inteligente, você vai precisar ser também honesto. Você vai precisar ser honesto com você mesmo, e você vai precisar ter então a honestidade para poder então admitir que você está com medo. E não é nenhum defeito você estar com medo, não é nenhum defeito nós estarmos com medo, porque o desconhecido nos traz medo, o que nós não podemos controlar nos traz medo. Veja aqueles discípulos, eles estavam naquelas águas, embora pudessem ser habilidosos navegadores, habilidosos marinheiros, eles estavam com medo, o medo veio, porque algo lhe fugiu do controle, não é? Então nós temos que admitir que o medo pode sim nos atrapalhar, e o medo atrapalhou aqueles homens, porque você pode dizer: pastor, mas eles não estavam com Jesus não estava no barco, e por que ele veio e sobreveio tanto pavor e tanto medo? Ora, veja a pergunta que Jesus fez para eles, né? E Jesus perguntou então: aonde está a vossa fé? Veja que Jesus não advertiu os discípulos, não chamou a atenção dos discípulos perguntando: olha, ou afirmando: olha, vocês não têm fé nenhuma, vocês não têm então vergonha de não aplicar a sua fé. Não, porque Jesus sabia que eles tinham fé, e Jesus sabe que você tem fé. Jesus sabe que não é falta de fé da tua parte nesta hora. Acontece que às vezes o medo nos vem porque nós colocamos a nossa fé em um lugar errado. Jesus não afirmou a eles: olha, vocês estão sem fé. Não, Jesus perguntou: aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Eles estavam colocando a fé deles em si mesmos, na habilidade que eles tinham, no conhecimento que eles tinham daquele lado. Eles estavam colocando então a fé nas suas próprias capacidades, e talvez seja isso que você esteja fazendo. Talvez você esteja com medo porque em tudo aquilo que você conhece acerca desse problema que nós estamos vivendo, você não consegue achar uma saída, você não consegue achar uma solução. Muitas perguntas para serem respondidas, muitas perguntas que parecem que não têm resposta, não é? Mas é porque talvez você esteja colocando a tua fé no lugar errado. Coloca a tua fé em Jesus. Você precisa então ser honesto, né? E reconhecer que o medo pode atrapalhar. E eles fizeram então o correto. Eles colocaram a sua fé em Jesus, não é? Em Jesus.
E a terceira coisa, para encerrar, o que você precisa então se posicionar? Você precisa também ser corajoso. Você precisa ter coragem. Coragem em admitir as suas limitações. Coragem em admitir que este momento é um momento onde somente Deus pode te livrar. Coragem para poder acordar Jesus dentro de você. Creia que Jesus, Ele nunca te abandonou. Jesus, Ele fez um sacrifício lá na cruz. Ele morreu lá na cruz para vencer o pecado, para vencer a morte, para vencer o mundo, para vencer o diabo, não é? E quando Ele fez isso e ressuscitou, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que me ouve e assiste nesta hora, quando Ele fez isso, Ele estendeu sobre toda a humanidade isso que nós chamamos de graça. Ele estendeu para todas as pessoas. Então Jesus, Ele está com todas as pessoas. O que falta de repente para alguns é poder despertar, é poder despertar esta fé, é poder despertar este Jesus que está com você. Sim, Ele está com você nesta hora, no seu lar, na sua casa, Ele está com você neste momento. Então tenha coragem para despertar Jesus, e Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Jesus vai acalmar esta tempestade na tua vida, e você vai conseguir passar em segurança para a outra margem. Você vai atravessar este momento em que todos nós teremos que atravessar, e Jesus será contigo. Jesus haverá de te abençoar grandemente. Eu faço aqui então menção do Salmo de número 23, onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Creia, meu irmão, minha irmã, creia, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, Jesus está aí com você. Jesus, Ele está no barco. Você precisa então despertar. Desperta Ele no teu coração. Desperta para que Ele faça parte da tua vida. Desperta Ele, porque Ele está contigo. E se você então se arrepender dos seus pecados, e se então você se voltar a Deus, e se você invocar o socorro deste Deus, Ele é fiel e justo para poder te abençoar. Deus, Ele é o Deus de perto, o Deus de longe. Deus é o Deus que está sobre o controle de todas as coisas. Deus, Ele pode abençoar a todas as pessoas se Ele quiser. Porém, aqueles que são deles, através de Jesus Cristo, o tratamento é diferenciado e especial. E eu quero que você faça parte, então, deste corpo, desta igreja, daqueles que são especiais para Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus. Que você então busque ao Senhor Jesus, que você busque a servi-lo, que você, tão logo as igrejas abram, e nós estamos aqui orando como igreja, para que em todo o mundo, em todo o Brasil, novamente as portas das igrejas possam ser abertas. E quando isso acontecer, vá sem demora a um desses lugares, para que você possa se render ao Senhor Jesus, para que você possa despertá-lo no teu coração, para que Ele possa ser o Deus da tua salvação. Esta é a palavra que Deus tinha para mim e para você nesta noite. Que você seja grandemente abençoado. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esta noite, pela tua palavra, meu Deus, pelo teu alimento que o Senhor nos concedeu, e queremos te pedir, Senhor, que esta palavra alcance os corações, principalmente o coração dos aflitos, o coração que está desesperado, quem sabe aquele que está solitário nesta hora, Senhor. Meu Deus, quem sabe aquele que pensa ou pensou que Jesus estava longe dele,
que o Senhor estava longe dele. Não, Senhor, a tua palavra nos disse que o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus de perto, meu Deus, que Jesus está com todos, meu Pai, mas quem sabe, meu Deus, ainda falta a esta vida, a esse coração, meu Deus, despertá-lo novamente. Você que estava no caminho do Senhor, você que Deus livrou você uma vez, nem duas vezes, 3 vezes, e que nesta hora você se lembrou novamente de Jesus, e que você está buscando Jesus, volte para o Senhor, volte, meu Deus, que eu te peço, toca nesse coração para que ele volte, Senhor Deus, para a tua presença, Senhor, a fim de que ele possa então, meu Deus, conhecer as grandezas do teu reino. Meu Pai, em nome de Jesus, alcança o que está desesperado, alcança o cansado, consola os corações com esta palavra, Senhor, e nos abençoe neste tempo difícil. Abençoe a tua igreja, Senhor, com a presença gloriosa do teu Espírito Santo, trazendo esperança, trazendo força, trazendo vigor e coragem, meu Deus. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém.